Olá a todos, Grant aqui. Sobre a essência do cálculo. Publicarei os próximos vídeos diariamente pelos próximos 10 dias. É apresentar o cerne do assunto em um conjunto assistível de uma vez, mas com um tópico tão amplo quanto o cálculo, isso pode significar muitas coisas. Então, eis o que tenho em mente. O cálculo tem muitas regras e fórmulas, frequentemente apresentadas como algo a ser memorizado. Várias fórmulas de derivadas, regra do produto, regra da cadeia, diferenciação implícita, integrais e derivadas como opostos, séries de Taylor, entre outros. Ou seja, abordar todas essas ideias centrais, mas mostrando sua origem e significado real, usando uma abordagem visual abrangente. Não é brincadeira, e há diferença entre ouvir por que algo é verdade e realmente criá-lo do zero. Quero que você pense. Se fosse um matemático antigo, refletindo sobre essas ideias e fazendo os diagramas certos, parece razoável que você pudesse ter descoberto essas verdades só. Neste vídeo inicial, quero mostrar como você pode tropeçar nas ideias centrais do cálculo, pensando profundamente sobre um aspecto específico da geometria, a área de um círculo. Talvez você saiba que é π vezes o raio ao quadrado, mas por quê? Existe uma forma elegante de pensar sobre a origem dessa fórmula? Bem, contemplar esse problema e estar aberto a explorar os pensamentos interessantes que surgem pode realmente levá-lo a vislumbrar três grandes ideias do cálculo: integrais, derivadas e o fato de que são opostas. Mas a história começa de forma mais simples. Apenas você e um círculo, digamos com raio 3. Você tenta calcular sua área e, após usar muito papel testando diferentes formas de cortar e rearranjar as partes da área, muitas levando a observações interessantes, talvez você tente a ideia de fatiar o círculo em vários anéis concêntricos. Isso parece promissor, pois respeita a simetria do círculo, e a matemática costuma recompensar quando respeitamos suas simetrias. Vamos pegar um desses anéis, com raio interno R entre 0 e 3. Se acharmos uma boa expressão para a área de cada anel como este, e tivermos uma boa forma de somá-los, pode nos levar a entender a área total do círculo. Talvez você comece imaginando endireitar este anel. Poderia pensar na forma exata e sua área, mas para simplificar, vamos aproximá-lo como um retângulo. A área do retângulo é a circunferência do anel original, que é 2πr, certo? Bem, essa é basicamente a definição de π. E sua espessura? Depende de quão fino você cortou o círculo inicialmente, algo meio arbitrário. Usando a notação padrão do cálculo, chamemos essa espessura de dr, uma pequena diferença no raio. Talvez você pense nisso como algo próximo a 0,1. Formando o anel como um retângulo fino, sua área é 2πr, raio, vezes dr, espessura. Embora não seja perfeito, para valores menores de dr, essa aproximação se torna cada vez melhor para a área, pois os lados superior e inferior dessa forma ficam cada vez mais próximos de ter o mesmo comprimento. Então, vamos continuar com essa aproximação, lembrando que é ligeiramente imprecisa, mas se torna mais precisa para valores menores de dr, ou seja, fatias mais finas do círculo e anéis mais finos. Então, resumindo onde estamos, você dividiu a área do círculo em todos esses anéis, e está aproximando a área de cada um como 2π vezes seu raio vezes dr, onde o valor do raio interno varia de 0 para o menor anel, até quase 3 para o maior, espaçados pela espessura que você escolher para dr, algo como 0,1. Note que o espaçamento entre os valores corresponde à espessura, dr, de cada anel, a diferença de raio entre anéis adjacentes. De fato, uma boa forma de ver os retângulos aproximando a área de cada anel é alinhá-los verticalmente lado a lado neste eixo. A altura de qualquer retângulo acima de um valor de r, como 0,6, é exatamente 2π vezes esse valor. Essa é a circunferência do anel correspondente que o retângulo aproxima. Imagens com 2πr podem ficar altas demais para a tela.
2 vezes π vezes 3 é cerca de 19. Então vamos usar um eixo irredimensionado para que possamos encaixar todos esses retângulos. Uma boa forma de ver isso é desenhar o gráfico de 2πr, uma linha reta com inclinação 2π. Cada retângulo se estende até o ponto onde mal toca esse gráfico. Novamente, estamos sendo aproximados. Cada retângulo só aproxima a área do anel correspondente do círculo. Mas lembre-se, essa aproximação, 2πr vezes dr, fica menos errada conforme ddr diminui. Lindo quando olhamos a soma das áreas desses retângulos. É uma soma gigantesca. Ângulos para considerar, e a precisão de cada área seria um pesadelo. As áreas juntas parecem a área sob um gráfico. E essa parte sob o gráfico é só um triângulo. 3 e altura 2π vezes 3. Vezes 3 ao quadrado. Ou se o raio do círculo fosse r, a área seria π vezes r ao quadrado. E essa é a fórmula da área de um círculo. Não importa quem você é ou o que acha de matemática, isso é um argumento lindo. Mas se você pensar como um matemático, não é só achar a resposta que importa. O que importa é desenvolver ferramentas e técnicas gerais de resolução. Então, reflita um pouco sobre o que aconteceu e por que funcionou. A transição do aproximado para o preciso é sutil e revela a essência do cálculo. O problema podia ser aproximado somando muitos números pequenos, cada um como 2πr vezes dr, com r entre 0 e 3. Lembre-se, dr representa a espessura escolhida para cada anel, por exemplo, 0,1. Primeiro, Totor não só é um fator na soma 2πr vezes dr, mas também define o espaçamento entre os valores de r. Segundo, quanto menor o dr escolhido, melhor será a aproximação. Somar todos esses números pode ser visto de um jeito diferente e esperto, como somar as áreas de vários retângulos finos sob um gráfico, o gráfico da função 2πr neste caso. Então, e isso é crucial, ao considerar valores cada vez menores para dr, que correspondem a melhores aproximações do problema original, a soma, vista como a área total desses retângulos, se aproxima da área sob o gráfico. A pergunta original, com precisão total, é exatamente igual à área sob esse gráfico. Em matemática e ciências podem ser divididos e aproximados como a soma de várias quantidades pequenas, como calcular a distância percorrida por um carro com base em sua velocidade em cada momento. Nesse caso, você pode analisar vários pontos no tempo e, em cada um, multiplicar a velocidade naquele instante por uma mudança mínima no tempo, dt, o que daria a pequena distância percorrida nesse curto período de tempo. Explicarei os detalhes de exemplos assim mais adiante na série. Mas, em resumo, muitos desses problemas equivalem a encontrar a área sob um gráfico, de forma semelhante ao nosso problema do círculo, cuja soma aproxima o problema original, são vistas como áreas de vários retângulos finos lado a lado. Mais precisas correspondem a anéis mais finos, o problema original equivale a encontrar a área sob um gráfico. Veremos isso em detalhes depois, então não se preocupe se não estiver totalmente claro agora. O importante é que você, como matemático que resolveu um problema, vendo-o como área sob um gráfico, pode começar. Mais adiante na série, mas em geral, muitos desses problemas se resumem a encontrar a área sob um gráfico, assim como aconteceu com o nosso problema do círculo. Vistas como áreas de vários retângulos finos lado a lado.
se aproximações mais precisas do problema original correspondem a anéis mais finos, então o problema original será equivalente a encontrar a área sob um gráfico. Veremos isso em detalhes mais adiante. Então, não se preocupe se não estiver totalmente claro agora. O importante é que você, como matemático que resolveu um problema vendo-o como área sob um gráfico, pode pensar em como achar áreas sob outros gráficos. Relevante valores de x0 e x uma forma um pouco diferente. O esquerdo em 0 e deixaremos o direito variar um pouco. Uma função ax, assim é chamada de integral de x. O cálculo tem ferramentas para achar essa integral, mas por ora é uma função misteriosa. Sabemos que dá a área sob x2 entre um ponto fixo e um variável, mas não sabemos qual é. E novamente, o motivo de nos importarmos com isso não é só para fazer perguntas difíceis de geometria perguntas. É porque muitos problemas práticos que podem ser aproximados, somando um grande número de coisas pequenas, podem ser reformulados como uma questão sobre a área sob um gráfico. E já vou dizer que encontrar essa área, essa função integral, é realmente difícil. E quando você se depara com uma questão realmente difícil em matemática, uma boa estratégia é não tentar demais chegar à resposta diretamente, pois geralmente você acaba só batendo. Em vez disso, brinque com a ideia, sem nenhum objetivo específico em mente. Dedique um tempo para se familiarizar com a relação entre a função que define o gráfico, neste caso x2, e a função que dá a área. Nesse espírito brincalhão, com sorte, eis algo que você pode notar. Ao aumentar x ligeiramente por um pequeno dx, observe a mudança na área, representada por essa lasca que chamarei de dA, uma pequena diferença na área. Pode ser bem aproximada por um retângulo, com altura x2 e largura dx. Mais essa fatia se assemelha a um retângulo. Isso nos dá uma forma interessante de pensar como A se relaciona com x. Uma mudança em A, esse pequeno dA, é quase igual a x2, onde x é o input inicial, vezes dx, o pequeno ajuste no input. X é aproximadamente x2 naquele ponto. Não sabemos o que é ax, mas conhecemos uma propriedade que essa função misteriosa deve ter. Ao olhar dois pontos próximos, como 3 e 3 raios e 1, considere a mudança na saída de A entre esses pontos. A diferença entre a função misteriosa avaliada em 3 meios e 1 e em 3. Essa mudança dividida pela diferença nos inputs, 0,001, deve ser próxima a x2 para o input inicial, neste caso 32. Essa relação entre pequenas mudanças na função misteriosa e x2 é verdadeira para todos os inputs, não só 3. Mas fornece uma pista valiosa para trabalharmos. Pista muito forte com que podemos trabalhar. E não há nada especial sobre o gráfico x2 aqui. Funções definidas como área sob um gráfico têm a propriedade de que dA dividido por dx, um leve ajuste na saída de A dividido por um leve ajuste na entrada que o causou, é aproximadamente igual à altura do gráfico nesse ponto.
Essa aproximação melhora para escolhas menores de dx. Aqui, esbarramos em outra grande ideia do cálculo: derivadas. A razão dA dx é a derivada de A, ou tecnicamente, o limite dessa razão quando dx tende a zero. Falarei mais sobre derivadas no próximo vídeo, mas é uma medida da sensibilidade da função a pequenas mudanças. Você verá ao longo da série que há muitas formas de visualizar uma derivada, dependendo da função e como você pensa em pequenas mudanças em sua saída. E nos importamos com derivadas porque elas nos ajudam a resolver. E nessa breve exploração, já temos um vislumbre de como elas são usadas. Elas são a chave para resolver questões integrais, problemas que exigem encontrar a área sob uma curva. Ao se familiarizar com o cálculo de derivadas, você poderá analisar uma situação como esta, onde não sabe qual é a função, mas sabe que sua derivada deve ser x2, e a partir disso, deduzir qual deve ser a função original. Esse vai e vem entre integrais e derivadas, onde a derivada da área sob um gráfico retorna a função que define o próprio gráfico, é chamado de teorema fundamental do cálculo. Ele une as duas grandes ideias de integrais e derivadas, mostrando como cada uma é, de certo modo, o inverso da outra. Tudo isso é apenas uma visão geral, um vislumbre das ideias centrais que surgem no cálculo. O que segue na série são os detalhes sobre derivadas, integrais e muito mais. Quero que você sinta que poderia ter inventado o cálculo por conta própria, que se fizesse os desenhos certos e explorasse cada ideia da maneira adequada, essas fórmulas, regras e construções apresentadas poderiam ter surgido naturalmente das suas próprias explorações. Antes de encerrar, seria injusto não agradecer aos apoiadores desta série no Patreon, tanto pelo apoio financeiro quanto pelas sugestões durante o desenvolvimento da série. Os apoiadores tiveram acesso antecipado ao vídeo e terão para futuras séries Essence. Como agradecimento à comunidade, mantenho novos vídeos sem anúncios no primeiro mês. Ainda me surpreende poder criar vídeos assim, e diretamente, você é quem devo agradecer por isso. Obrigado por assistir.